Olá! Hoje a gente vai desmistificar de vez o processo de planejar e criar uma máquina virtual lá no Microsoft Azure. Se a ideia é sair do zero e ter um servidor rodando na nuvem, essa análise detalhada foi pensada para esclarecer cada etapa passo a passo. Bom, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender o básico dos serviços de nuvem, só para todo mundo ficar na mesma página. Depois, vamos descobrir por que afinal uma VM pode ser a melhor escolha para certas situações. Aí sim, a gente mergulha de cabeça no planejamento, que olha, é a chave do sucesso, para só então colocar a mão na massa. E para fechar com chave de ouro, um checklist para garantir que nada passe batido. Ok, vamos começar do começo. Antes de criar qualquer coisa, é super importante entender essa grande mudança da infraestrutura tradicional, aquela que ficava dentro da empresa, para o mundo da nuvem. A grande virada de chave aqui é a responsabilidade. No modelo antigo, o on-premise, a gente tinha que cuidar de tudo, dos cabos de rede, do ar-condicionado da sala, de tudo mesmo. Já na nuvem, no modelo que a gente chama de IaaS, ou Infraestrutura como Serviço, a Microsoft cuida de toda essa base física. A nossa preocupação começa a partir do sistema operacional para cima. Bem mais fácil. E o IaaS é só o primeiro degrau dessa escada. Subindo um pouco, a gente tem a Plataforma como Serviço, o PaaS. Aqui, a nuvem gerencia até o sistema operacional. O foco passa a ser só na aplicação e nos dados. E lá no topo está o Software como Serviço, o SaaS, onde tudo já vem pronto, é só usar, tipo o Office 365 no navegador, sem se preocupar com infraestrutura nenhuma. As nossas máquinas virtuais, o foco de hoje, se encaixam perfeitamente ali na primeira categoria, a de IaaS. Certo. Com todas essas opções, uma pergunta fica no ar. Por que alguém escolheria, especificamente, uma máquina virtual? A questão central é essa. Quando que uma solução IaaS, como uma VM, é melhor do que uma solução PaaS, que é mais gerenciada? A resposta, no fim das contas, se resume a uma palavra: controle. E esse slide aqui ilustra essa escolha de um jeito perfeito. Imagina uma aplicação legada, sabe? Aquele software mais antigo, mas que ainda é super importante e precisa rodar numa versão específica do Windows Server, com a edição bem particular do SQL Server. Como a VM, que é a IaaS, tem esse controle total para recriar esse ambiente exato. Já numa solução PaaS, como o Azure SQL, o serviço é todo gerenciado. É ótimo para coisas novas, mas não dá para acessar o sistema operacional, então, adeus dependências específicas. Então, o ponto crucial é este. Criar uma VM no portal do Azure é rápido, coisa de minutos. Mas o planejamento é tudo. É um bom planejamento que evita dores de cabeça e, claro, custos inesperados lá na frente. O sucesso de verdade depende de 5 pilares. É preciso definir uma convenção de nomes clara para manter tudo organizado, a localização geográfica, o tamanho certo para equilibrar custo e performance, o tipo de armazenamento ideal e, por fim, como vai ser a configuração de rede. Vamos detalhar agora os pontos mais críticos disso tudo. A primeira grande decisão é geográfica. Em qual região do Azure essa máquina virtual vai morar? Parece simples, mas as implicações aqui são gigantes. Pois é, escolher a região é um ato de equilíbrio. Primeiro, tem a conformidade. Algumas leis, tipo a LGPD, podem exigir que os dados fiquem no Brasil. Segundo, custo. A mesma VM pode ter preços diferentes nos Estados Unidos e aqui no Brasil por causa de impostos e energia. Terceiro, latência. Quanto mais perto dos usuários, mais rápida a resposta. E por fim, a disponibilidade. Os serviços mais novos do Azure costumam chegar primeiro em algumas regiões específicas. Depois de decidir onde a VM vai ficar, a próxima pergunta é sobre potência. Qual é o motor certo, o tamanho de computação ideal para a tarefa que ela vai executar? O Azure organiza as VMs em séries e cada uma é otimizada para um tipo de trabalho. As séries D e B, por exemplo, são ótimas para uso geral, como um site com pouco tráfego. Agora, se a necessidade é de muita memória RAM para um banco de dados gigante, aí a gente olha para as séries E e M. Se o trabalho envolve muito cálculo pesado, a série F é a pedida. E para coisas como renderização gráfica ou inteligência artificial, aí é a série N, que vem com GPUs superpotentes. O terceiro pilar do nosso planejamento é o armazenamento. Uma VM não é nada sem seus discos, né? E a escolha aqui impacta diretamente o desempenho e a confiabilidade. Basicamente, a escolha é entre duas opções principais. Os discos standard são mais baratos, ótimos para ambientes de desenvolvimento e teste. Mas para produção, para coisa séria, a recomendação é sempre usar SSDs Premium. Eles não são só mais rápidos,
Eles vêm com um SLA, um acordo de nível de serviço. É uma garantia da Microsoft de que o disco vai estar disponível 99,9% do tempo. Agora, muito atenção a um detalhe crucial. Quase toda a VM do Azure vem com um disco temporário, que geralmente é a unidade D. O nome já entrega tudo, ele é para dados temporários. E a palavra-chave aqui é não persistente. Isso aqui ilustra o perigo de uma forma perfeita. Essa citação da Microsoft não é um conselho, é um aviso muito sério. Se a VM for parada ou reiniciada por qualquer motivo, tudo que estiver no disco D vai ser perdido. Some, para sempre. Então a regra de ouro é: nunca, jamais, em hipótese alguma, guarde dados importantes lá. É pedir para ter problema. Com todo o planejamento feito, vamos ver como essas decisões se transformam no processo de criação lá no portal do Azure. É aqui que o nosso projeto finalmente vira realidade. O portal do Azure organiza tudo em abas bem lógicas. Na aba Básico, a gente define a identidade da VM, o nome, a região, o poder de computação. Na aba Discos, escolhemos o tipo de armazenamento. E em rede, a gente define como a VM vai se conectar com o resto do mundo. Na primeira aba, a Básico, as decisões do nosso plano começam a tomar forma. É aqui que se escolhe a imagem do sistema operacional, tipo um Windows Server 2022 ou um Ubuntu, seleciona-se aquele tamanho de VM que a gente pesquisou lá no planejamento e, claro, se cria o usuário e a senha de administrador para poder acessar a máquina. Logo em seguida, nas abas de Discos e Rede, a gente implementa o resto do plano. Em Discos, marcamos a opção de SSD Premium, como planejada para o nosso ambiente de produção. Em Rede, conectamos a VM a uma rede virtual, que é como uma rede privada na nuvem, e a uma sub-rede específica. E é aqui também que se decide se ela vai ter um IP público, que é o endereço que permite acessá-la direto da internet. E pronto! É assim que todo aquele planejamento se concretiza. Para ter certeza de que nada foi esquecido, vamos resumir os pontos mais importantes num checklist final. Pensa nisso como um checklist antes de decolar. Ter uma convenção de nomes, escolher a região certa, balanceando o custo, latência e conformidade, definir o tamanho exato da VM, optar por SSDs Premium para a produção, planejar a rede direitinho e, por último, criar credenciais de administrador bem seguras. Com tudo isso definido, a criação vai ser tranquila e, com certeza, bem-sucedida. E aí está, a máquina virtual está de pé, pronta e funcionando na nuvem do Azure. Mas a criação é só o começo, né? A verdadeira jornada começa agora, com a configuração, o gerenciamento e a otimização. A pergunta que fica no ar é: o que de incrível vai ser construído com ela a partir de agora?